Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica aqui da Fundação Oswaldo Ramos, da disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina, aqui no Hospital do Rim, que está comemorando agora 25 anos. E hoje nós temos a honra de contar com a doutora Dani de Andrade, que é professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo ambulatório de síndrome antifosfolípide, que é um assunto que eu tenho dificuldade para entender, eu tenho que perguntar para a Lúcia toda vez. É vice-presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, isso aqui é o mal de você para a área administrativa, tá? Depois você começa a prestar atenção um pouquinho de cada coisa, mas você não sabe nada assim a fundo mesmo. A Lúcia já sabe. Vice-presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia e professora visitante da Universidade de Torino, na Itália. Ela é graduada, fez graduação em residência de clínica médica na Universidade Federal do Espírito Santo, depois veio para doutorado na reumatologia na Universidade de São Paulo, pós-doc na Cornell University, nos Estados Unidos, e fez livre docência pela USP, ainda professora visitante na Universidade de Torino. Então, muito obrigado. Ela vai falar sobre síndrome antifosfolípide. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu conheço bastante a Heloísa Bonfá, nós temos relação acadêmica faz muitos anos. Você trabalha com ela desde que você chegou lá do Espírito Santo. E você vinha para a Escola Paulista, teve que ir para lá por causa de uma besteira administrativa aqui da escola. E esse é um assunto importante para nós, porque nós lidamos com o dia a dia nosso, para lidar com transplante, que, como a Lúcia mencionou, é uma cirurgia puramente vascular, a complicação mais importante que tem é quando trombose a artéria ou a veia, e não tem como recuperar. E esse é um assunto difícil para nós, porque nós temos dificuldade para ver para quem que nós pedimos toda essa avaliação, se deve pedir para todo transplantado ou não, como que nós lidamos com isso, e agora, você conversando antes aqui, a dificuldade de interpretar o exame. Tem um lugar que o exame dá positivo, tem outro que não, então tem todas essas nuances aqui que agora eu não sabia, então, além da dificuldade de saber para quem pede, para que laboratório que eu peço. Muito obrigado pela sua presença aqui muito obrigado mesmo. Prazer. Para mim, um super prazer. Vocês engordaram meu currículo aqui, viu? Eu tinha posto só uma coisa, mas eu agradeço de qualquer forma pela apresentação. Eu acho, assim, que a medicina, né? Eu sou uma geração, algumas gerações abaixo do senhor, vamos dizer assim, mas eu acho que a única maneira da gente fazer medicina melhor, dada a complexidade, né, das coisas, é a multidisciplinaridade, né? E eu acho que a gente precisa, né? Precisa muito discutir com o colega do lado, com o colega da outra especialidade, porque é muito difícil, né? E os casos de SAF difíceis, eu sempre falo, são difíceis para todo mundo. Para mim é um prazer, viu, doutor Medina? Eu acho que o grupo de vocês é um grupo extremamente respeitado, né? E eu, de verdade, estou à disposição, viu, Lúcio? Assim, eu ajudo muita gente que vê paciente com SAF, porque é um nicho específico, um nicho raro. Então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Para mim, um prazer, de verdade, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou dividir aqui algumas coisas que eu tenho, né, aprendido com os pacientes mais do que qualquer coisa ao longo desses anos. E eu resolvi chamar essa apresentação de highlights clínicos e laboratoriais, porque eu tentei pensar o que poderia ser interessante, né, para os nefrologistas. Então, bom, a primeira coisa é que o novo critério de SAF, ele acabou de ser, vamos dizer assim, liberado, né, no ano passado. É um critério ele é um critério americano, um critério europeu. Foi extremamente trabalhoso, anos para esse critério sair. E o maior motivo, né, de nós pensarmos em melhorar o critério que já existia era o quê? Porque no critério antigo tinha muita lacuna, mas muita lacuna. Ele é um critério classificatório, então, né, ele foi criado principalmente para a gente poder, e num ambiente de pesquisa, falar bem assim, olha, não entrou um paciente que não era SAF. Todo mundo que entrou tinha SAF. Então, o critério aumentou demais a especificidade. Então, reparem o seguinte, o critério ele tem um parâmetro de entrada, que é o seguinte, você tem que ter
critério clínico e critério laboratorial. Se você não tiver isso, o paciente nem entra para ser classificado. E isso tem que estar contido em 3 anos. Não adianta a paciente ter tido um anticorpo há 15 anos atrás, porque isso fica muito complicado da gente interpretar. Se isso foi preenchido, a gente passa aos critérios aditivos. E esses critérios aditivos têm 6 domínios clínicos que eu vou mostrar para vocês. Olha lá. E aqui tem uma coisa muito interessante que não tinha no critério anterior, que é o seguinte. Gente, uma coisa, o doutor Medina me perguntou, Daniela, em quem que você pesquisa? Primeira coisa, eu não comentei com ele, mas vou comentar agora. Se a pessoa não tem história familiar de trombose, pera lá, uma mulher jovem que está trombosando, não tem história familiar, não tem fator de risco, trombose em sítio atípico, esse é o paciente que você não pode deixar de passar o diagnóstico de SAF de jeito nenhum, porque tem uma grande chance de ser, já que ela é a trombofilia adquirida mais comum que tem. Então, repare o seguinte, nós demos pontos para cada um desses eventos. Então, se a paciente não tem fator de risco, gente, essa mulher merece mais ponto, porque ela tem mais chance de ter a doença. Outra coisa, várias das manifestações que não eram reconhecidas antes, elas entraram aí. Então, livedo racemosa, tem gente, eu sou uma caça-livedo, né? Às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, mas que livedo é essa mulher nessa mão? Porque isso tem um fator prognóstico, isso é importante. Vasculopatia livedoide, manifestação rara. Não vou dizer que eu estou orgulhosa de ter, mas eu tenho umas 5 pacientes com vasculopatia rara, que você fala para o povo de fora, todo mundo, opa, né? Porque ninguém vê isso é raro. Doença renal antes não era reconhecida como parte do critério. Hemorragia pulmonar. Outra coisa, se tiver confirmação com biópsia, o peso é outro, concorda? Porque não tem dúvida, você vai ver uma microangiopatia. Doença cardíaca valvar entrou no critério também que não era reconhecido. 30% dos pacientes assintomáticos têm doença cardíaca valvar relacionada a anticorpo antifosfolípide. Outra coisa, gestacional. A Lúcia me fez essa pergunta, e olha que interessante, Lúcia, que foi feito nesse critério agora. Houve também uma hierarquização dependendo do tipo de evento gestacional. Por quê? Ter 2 perdas, né, 2 abortos, é diferente de você ter uma perda fetal de uma criança formada e diferente de uma mulher que teve uma pré-eclâmpsia grave, né? Então, tudo isso ganha muito ponto. E plaquetopenia, outra coisa também, não fazia parte do critério, hoje faz. E daí, os critérios laboratoriais, olha lá, cardiolipina, beta-2, glicoproteína, que são anticorpos que a gente faz com ensaios de fase sólida, acima de 40, para a gente considerar positivo. O anticoagulante lúpico, eu participo das melhorias, vamos dizer, né, laboratoriais do anticoagulante lúpico, com gente que só faz isso na vida, né, e tem várias iniciativas, como eu falei, a questão da Taipan e a Carina. E outra coisa, gente, olha, muito importante, esses anticorpos, eles têm que ser repetidos com intervalo maior ou igual a 12 semanas. No Covid, a gente viu muita gente positiva, muita gente anticoagulante lúpico positivo, mas e aí? Depois que eles tiveram alta dos hospitais, alguém redosou esses anticorpos para ver se eles eram positivos? Quando você tem uma infecção, eles fazem cardiolipina e IgM alto, isso é mantido depois? Então, tem que ter essa confirmação. Aí, Lúcia, olha ali que interessante. Isso daí foi uma coisa, né, que foi muito pensada em relação à hierarquização do anticorpo. É diferente uma pessoa que uma vez na vida foi anticoagulante lúpico versus uma pessoa que é anticoagulante lúpico persistente. Olha lá, 5 pontos para quem é anticoagulante lúpico persistente. E repara que a questão dos outros anticorpos de fase sólida, eles também ganham uma pontuação diferente se eles têm título moderado, que é entre 40 e 80, do que se eles têm título alto, que é acima de 80. Eu vi uma paciente semana passada que ela tinha 300 de cardiolipina e IgG. Isso é diferente? Eu falei com ela, falei, olha, eu não sei te dizer se ter 81 e ter 300, você que tem 300 é mais grave que quem tem 81, não importa, você é alto, certo? Então, mais uma lacuna que a gente tem em relação a síndrome. Muito bem, então quem que faz o diagnóstico? Quem leva 3 pontos clínicos, laboratoriais, e 3 pontos
desculpa, 3 pontos clínicos e 3 pontos laboratoriais. Muito bem, fizemos o diagnóstico da síndrome. Como que esses pacientes são tratados? Com anticoagulação. Raro eu deixar alguém com heparina, porque foi impossível de anticoagular. Aquela história da resistência à varfarina, isso é raro. Raro. Uma vez na vida, outra na morte, eu pego alguém assim. Né? Na maioria das vezes, o AS é usado como uma terapia adjuvante, principalmente quando a gente quer aumentar o alvo, quando a pessoa é de muito risco, quando a pessoa flutua muito o título de INR, que aí o AS dá uma seguradinha. Então, a gente vai assim, né? Vai customizando, vamos dizer. Agora, às vezes eu vejo, né, isso, as pessoas falarem né, assim, evento venoso, 2 e 3, evento arterial, 3 e 4. Gente, isso não é uma máxima. Vejam que o Mark Crowther, que é um super hematologista, eu aprendi muito com os hematologistas, ele fez esse estudo que é raro em SAF, prospectivo, randomizado, controlado, multicêntrico. O Mark Crowther deve ter pelo menos uns 15 artigos do New England, que ele é o primeiro autor, né? Então, ele pegou esse grupo desses pacientes e dividiu em 2 grupos. Vamos anticoagular entre 2 e 3. Vamos anticoagular entre 3 e 4. O que aconteceu com esse grupo? Quem foi mais anticoagulado teve mais evento. Aí teve um italiano, que é o Finazzi, que ele fez algo muito parecido. E ele mostrou a mesma coisa. Quando você bota 10 experts em SAF numa mesa, eu garanto para vocês que não existe um consenso. Profilaxia secundária, ou seja, quem já teve trombose, como que você vai anticoagular depois, isso é motivo de discussão e eu acho que a gente sempre tem que usar o bom senso em relação aos fatores de risco que essa pessoa agrega ou o número de eventos de retrombose, principalmente com NR alto. Muito bem. Aí aqui, Lúcio, olha, eu conto para você um resumo, que eu achei essa meta-análise muito bacana, que eles resumiram os 4 principais trials, entendeu? Olha lá, RAPS Trial, TRAPS Trial, o trial espanhol e o ASTRO-APS, né? Então, o que acontece? Ó, tá aqui, ó. Eles reuniram todos esses pacientes desses trials, aonde os pacientes, olha lá, vamos dizer, metade tomou vitamina K, antivitamina K, né, Marevan, e a metade tomou DOAC. Quase 500 pacientes, 500 pacientes em SAF. Mas, pô, é muito paciente para nós, para um trial para nós, um estudo para nós. Olha isso aqui, gente, olha. Os pacientes que usaram DOAC, eles tiveram mais evento, eles têm mais evento trombótico, principalmente quem tem evento mais complexo, né, composto, versus quem tem AVC. Então, para nós, hoje, gente, ó, todo mundo que está aqui, vocês que vão sair, vão cada um dos seus estados depois, né? Triplo positivo, paciente com evento arterial, não dê DOAC até que a gente aprenda qualquer outra coisa, porque isso é motivo de retrombose. E daí, eu tive o prazer de escrever essa recomendação junto com a Hannah Cohen, que é do Reino Unido, aonde a gente fez uma task force praticamente para os reumatologistas, né, dizendo o seguinte, ó, paciente com 1 ou 2 anticorpos antifosfolípidos com perfil de baixo risco para retrombose, o DOAC pode ser considerado até que o terceiro seja confirmado. Então, se você tem dúvida se ele é triplo positivo, não dê. Se ele é triplo positivo, será que ele pode ser triplo positivo porque, na verdade, ele está tomando DOAC e aquilo pode ser um falso anticoagulante lúpico positivo? Outra coisa, ainda não temos nenhum nível de evidência em doença valvar e em doença microvascular. E uma alternativa para quem é alérgico à varfarina. Bom, SAF gestacional. Então, vou passar uma mensagem geral do SAF gestacional. Tem um estudioso, uma pessoa incrível, que é esse autor, o Air Branch, de Utah, muito estudioso em SAF gestacional, que a mensagem principal é, numa paciente que tem SAF, 20% não consegue ter uma gravidez regular, vamos dizer assim, tem complicação 80%, se for tratado com Clexane e AS, vai bem, e isso conforta demais as mulheres. Agora, depois que a mulher teve o neném, essa paciente, se ela só teve evento gestacional, ela tem que continuar usando AS. Porque se ela não continuar usando AS, ela vai ter um novo evento. Isso daqui
aqui é um dado, a Lisa Samaritano é uma pesquisadora, uma clínica, né, da Cornell, uma pessoa que é muito envolvida com essas questões gestacionais, reprodutivas e etc. E ela, em 2020, escreveu esse guideline para a saúde reprodutora, que ela fala bem assim, olha, uma mulher que tem anticorpo antifosfolípido positivo, certo? Nunca teve SAF, ou seja, nunca teve trombose, ela só tem anticorpo. Se ela engravida, o que você vai fazer para ela? Vai dar aspirina em baixa dose. E olha que interessante, porque eles fizeram em verdinho mais forte, tudo que tem um nível de evidência melhor. Em verdinho, né, a favor. Em verdinho mais claro, tem algum nível de evidência pró. Em vermelho, de jeito nenhum. E em salmão, seja um pouco cauteloso. Então, eles falam o seguinte, evite dar heparina profilática ou cloroquina. Quantas e quantas vezes a gente pega o paciente já completamente tratado do obstetra, e você fica numa situação muito complicada, porque se você tira o tratamento e dá errado, pronto, foi o tratamento que você tirou que deu errado. Se a pessoa tem SAF obstétrico, ou seja, só teve evento durante a gestação, como é que a gente trata? AS em baixa dose, com heparina profilática, e nós somos extremamente simpáticos à cloroquina. Cloroquina tem um monte de efeito antitrombótico, tanto in vitro quanto in vivo. Depois eu comento. E olha lá, gente, que interessante, ó, contra corticoide. Quantas vezes eu pego paciente que já vem do ginecologista usando 10 miligramas de corticoide, 15 miligramas de corticoide, que complica muito mais do que ajuda, tá? E se o paciente tem SAF trombótico, como é que a gente trata durante a gravidez? AS com heparina terapêutica e, de novo, somos muito simpáticos da cloroquina, tem 2 grandes trials multicêntricos europeus em andamento, Hibiscus e Hipátia, para mostrar o benefício da cloroquina, que nós, de uma maneira geral, somos extremamente favoráveis. E aí, a minha chefe americana é uma pessoa, assim, muito, muito criteriosa, que estuda muito a questão de desfecho gestacional em paciente com doença autoimune, de uma maneira geral. Ela trouxe essa resposta aqui, que eu acho que é uma coisa que foi muito importante, que é o seguinte: quando você tem uma paciente grávida, vale a pena você ficar dosando anticorpo antifosfolípido ao longo da gravidez? Não. Você geralmente, olha que interessante, porque quem é alto título durante a gravidez tende a manter. Quem é baixo título tende a manter. Então, determine a conduta dessa paciente, só mude se alguma coisa clínica mudar ao longo do tempo. O outro dado do estudo da Jane, né, ela chama Jane Salmon, ela é responsável por esse estudo que chama PROMISE, que é um multicêntrico americano, e de uma maneira muito bacana, ela tem paciente grávida, com doença autoimune, e paciente controle para a mesma idade, para a mesma época gestacional, uma coisa extremamente variada, muito com um banco fantástico. John Hopkins faz parte, Cornell faz parte, etc. E a Jane mostrou nesse trabalho aí que o fator isolado, sérico, associado a pior prognóstico gestacional é anticoagulante lúpico. Se você tem uma paciente com anticoagulante lúpico, seja com SAF secundário, né, que geralmente é associado a lúpus, ou SAF primário, ou só anticorpo sem evento clínico, essa é a paciente que você tem que ficar mais de olho. E esse é um trabalho que a gente fez com esse grupo internacional, mostrando o seguinte, né? Se a paciente tem um evento gestacional, como que você, se ela te perguntar, olha, eu tenho chance de ter uma trombose depois da gestação? O que nós observamos, olhando os dados desse estudo, que é o APS Action, que é um multicêntrico, né? Mais de 30 países envolvidos e etc., com dado clínico, dado laboratorial, o que a gente viu é o seguinte: em média, as pacientes, quem trombosa entre 7 a 15 anos. E quem que mais trombosa? As mais jovens, as com tromboflebite, as com múltiplos fatores de risco cardiovascular, que dá para imaginar por quê, né? Quem tem doença cardíaca valvar e perfil de anticorpo antifosfolípide de risco. Manifestações não trombóticas. Então, isso aqui foi negligenciado por muito tempo. Agora, como vocês viram, entrou no critério, plaquetopenia, distúrbio cognitivo. Gente, é triste você conversar com um paciente de 30, 40 anos no ambulatório,
você conversa com elas têm assim, a cognição de uma pessoa sei lá, de 70 anos que não está bem, entendeu? Então, elas têm distúrbio cognitivo e isso é por microangiopatia cerebral. A doença trombótica renal, vasculopatia livedoide, valvopatia, tudo isso é conhecido como manifestação não trombótica, que eu chamaria de não trombótica maior, né? Porque se você for no contexto microvascular, eles também têm trombose. E aqui, em termos né? Claro que a gente sempre usa as figuras piores, né? Mas tem uma maneira de você diferenciar livedo, né? Eu sempre tiro a roupa de todo mundo, porque você só vê livedo se você expuser a paciente no frio, né? O lugar melhor para você ver livedo é a coxa. Agora, se você já vê livedo na mão, você imagina a coxa, como é que tá, né? O livedo, que chama de racemosa, geralmente ele é um livedo mais irregular, um livedo mais grosseiro. E esse livedo é o livedo que está mais associado a evento trombótico. Tem gente hoje que está estudando a expressão de marcadores, né, desde a parte gênica até a parte proteica, de paciente com livedo. Vasculopatia livedoide. A vasculopatia livedoide é uma manifestação muito rara. Geralmente, essas pacientes elas têm úlcera na perna, e essa úlcera, se você biopsiar, ela tem uma microangiopatia e com pouco infiltrado inflamatório, o que faz a distinção com paciente que tem vasculite, né? Que eles têm um baita infiltrado inflamatório. Isso é uma encrenca para tratar. Elas são, na maioria das vezes, refratárias. Não temos traios suficientes, porque é uma manifestação rara. Isso dói, assim, um absurdo. É uma tristeza ver essas pacientes com vasculopatia livedoide. Há um tempo atrás, eu recebi um italiano aqui, que é o Massimo Radin, que é o primeiro autor desse trabalho aí. O que nós fizemos? Foi muito interessante conversar com o Máximo e saber, ele ficou assustado com a quantidade de livedo que os meus pacientes tinham. E se você pega, né, a gente tem muito mais paciente negro do que, por exemplo, os italianos, né? E aí, as minhas pacientes tinham muito mais livedo que as pacientes dele. E a gente achou tudo isso estranho, porque a Itália é muito mais fria que aqui, etc. Então, qual foi a nossa ideia? Pegamos as pacientes com manifestação não critério, que são aquelas que eu falei, do meu ambulatório, do ambulatório deles, e vimos se isso tinha alguma correlação com o maior risco trombótico. Foi o grupo deles, é um grupo super sólido em SAF. Eles fizeram essa métrica que chama GAPS, que na verdade é um score para você avaliar risco, predição de risco de trombose. E quando nós avaliamos, nós vimos que os pacientes que têm manifestação não trombótica, eles tinham maior GAPS do que os pacientes que não têm, mostrando que esses pacientes, de alguma forma, eles são pacientes de mais alto risco, e sem dúvida nenhuma, no dia a dia, a gente vê que é. Bom, refratariedade. Quem que é refratário? Né? Refratário é uma pessoa que você está tratando e ela continua tendo evento trombótico. Aí, o que eu falo para todo mundo? Teve trombose? Veja o INR no momento da trombose, porque se a paciente está com o INR baixo, alguma coisa deu errado, né, gente? Marevan, tanta coisa interfere, é tão difícil, né? Se a paciente trombosou com o INR no alvo, essa é a encrenca. O que a gente pode fazer a mais para essa paciente, né? E aí, o que a gente faz a mais? Bom, se a paciente está obesa, tudo que a gente puder interferir de fator de risco. Às vezes a gente associa a essa, às vezes a gente aumenta um pouquinho o alvo da anticoagulação, da cloroquina e etc. E aí, os principais fatores para retrombose, não aderência, infelizmente, muita gente é não aderente, INR fora do alvo, ou por causa de remédio, ou por causa de alimentação. Eu sempre brinco que tem gente que anticoagula bem, tem gente que anticoagula mal. Tem gente que faz tudo errado, e o INR está sempre no alvo. Tem gente que faz tudo certo, e o INR está fora do alvo. E é claro que isso tem, inclusive, né, já estudaram a questão da citocromos, metabolização de Marevan, é mais complexo do que a gente imagina. Perfil de anticorpos está relacionado à retrombose, os fatores de risco vascular associados está relacionado à retrombose, uma doença autoimune associada, um lúpus ativo, é claro, por si só, ele aumenta o risco de retrombose. E aqui, o mesmo Vitório Pengo, do TRAPS Trial, ele fez esse estudo aqui, é um estudo muito interessante. Ele pegou e fez o seguinte: os pacientes triplo positivos, que são os de maior risco,
Se eles estão fora do alvo de anticoagulação, qual que é o risco deles trombosarem? Em média, com 5 anos de evolução, 26%, 10 anos de evolução, 44%. Aí, gente, eu não vejo essa quantidade de retrombose no meu ambulatório. Se por um acaso, eu já fiz essa medida e a resposta está ali, ó. Se os pacientes estão no alvo, a chance deles retrombosarem é de 2% ao ano. Então, estar no alvo verdadeiramente diminui muito a chance de retrombose desses pacientes. Uma pergunta muito frequente em congresso, colega médico e paciente, etc. Quem deve tomar, que a Lúcia conversou comigo aqui no começo também, quem deve tomar AS? Todo mundo deve tomar AS? Quem é triplo positivo deve tomar AS? Isso é pergunta recorrente. E aí, a Meda Barbaia, que é uma pessoa muito bacana e muito competente da Harvard, a Meda ela fez essa avaliação e o risco anual de trombose em paciente assintomático, essa é uma resposta muito legal para a gente ter, para falar para os pacientes, todo mundo pode saber, né, um número, né, de 0 a 5,3% ao ano. Agora, não tenham dúvida que isso só aumenta se a gente for botando mais fator de risco, né? É claro que isso vai aumentando e a gente não sabe o quanto que isso pode chegar a aumentar. E isso daqui é uma recomendação do EULAR, né, europeu, onde a Maria Tectonidu, ela falou o seguinte, olha, se você tem anticorpo antifosfolípide de alto risco, aquele grupo que eu falei, com ou sem fator de risco tradicional, quando eles puseram um monte de expert, né, para decidir isso, que foi chegado à conclusão? Que dar AS tem um nível de evidência 2AB, com nível de concordância entre as pessoas de 9,1 com desvio padrão de 1,5. E teve um francês que chama Laurent Arnaud, que ele avaliou uma meta-análise de 7 estudos observacionais com quase 500 pacientes portadores assintomáticos. E ele mostrou, os dados, né, desse estudo, mostrou que dar AS reduzia os eventos em 50%. Então, eu acho assim, avalia o perfil de risco do seu paciente, avalia o tipo de anticorpo antifosfolípide que ele tem, para você julgar se vale a pena ou não dar AS. Isso daqui é uma outra pergunta que eu acho muito interessante. A gente vê isso no dia a dia e não temos resposta. Que foi o seguinte, o grupo italiano, chefiado aí pelo Savino Sciascia, que é o chefe lá de Turim, e a Itália, assim, eles são muito bons nessa parte de endotélio, na parte de SAF. Eu acho que assim, é o melhor país que tem no mundo de SAF é a Itália, né? E eles fizeram a seguinte pergunta, olha, se a gente reunir todo mundo nosso aqui, né? Todos os italianos que estudam SAF, o que a gente faz? Que isso é outra questão, viu, Lúcia? Que é complicado, que é assim, várias vezes você segue o paciente e lá pelas tantas ele negativa anticorpo antifosfolípide. E aí, quantos por cento que isso acontece? Na coorte italiana deles, 8% dos pacientes negativaram anticorpo antifosfolípide. Eles definiram, que isso foi daquelas metodologias Delphi, etc., eles definiram o que era negativização. A negativização era ter 2 negativos no intervalo de 1 ano. E houve 90% de concordância entre eles. Eles sempre falam o seguinte, olha, neste caso, como eram pacientes com critério, né, com a clínica, todo bem definido, direitinho, testa anticorpo não critério, que tem alguns anticorpos que não estão naquele rol ali, mas que de vez em quando que temos como testar e estamos caminhando com os estudos para esses anticorpos para incorporá-los ao critério, porque parece que eles têm uma associação com trombose. E aqui, olha, muito cuidado se o paciente era, né, bem caracterizado, tanto clinicamente quanto laboratorialmente, que isso é estranho. Caso tudo negativo e os fatores de risco devidamente pesados, avaliar a suspensão do tratamento. E aqui vem uma outra questão, eu estou, né, acho que no tempo nós estamos caminhando bem, né, Lúcio? Uma outra questão, gente, que nós estamos muito atrás de quem estuda lúpus. Eu sempre brinco, sabe, doutor Medina, com a doutora Heloísa, eu falo que nós estamos atrás do lúpus, ela fica toda feliz, não sei o quê, porque a gente não tem um índice de dano, nem um índice de atividade, né? Então, esse estudo foi um estudo que eu coordenei, né, com o grupo de fora, que foi o quê? A gente avaliar
O índice de dano ele foi validado pelos mexicanos, nunca tinha sido validado fora do México. Isso foi motivo de um doutorado de uma aluna minha, que eu vou mostrar depois para vocês. E eu peguei esse índice de dano e fiz uma validação em toda a coorte daquela turma todinha ali, que é de fora e que estuda SAF. E a gente mostrou o seguinte, olha que interessante, que mesmo a mensagem central desse estudo é, mesmo quem não tem doença, quem tem anticorpo, antifosfolípide, esses pacientes já têm dano. Então, isso mostra, por exemplo, e eu acredito nisso, que os anticorpos antifosfolípides, eles deveriam ser interpretados como fatores de risco de dano vascular, como dislipidemia como glicemia como obesidade é um fator a mais, né? E a gente mostrou o seguinte, esse foi a primeira validação feita fora do México, né, onde a Aline, o que ela fez? Gente, como é que é dano de paciente com SAF versus dano de paciente com lúpus? Repara que quem tem SAF, como ela faz um evento trombótico, que é um evento muito barulhento, né, ela é diagnosticada naquele momento. O dano dela já está lá em cima, já chegou tarde, né? Só que a longo prazo, quem tem lúpus tem um incremento de dano desproporcional em relação a quem tem SAF. Por quê? Porque se o paciente for bem anticoagulado, concorda, ele para de trombosar. Já quem tem lúpus entra em atividade, sai de atividade, toma corticoide. O quanto que o corticoide tem um peso nisso aí, a gente não precisa nem conversar, né? Todo mundo sabe o dano agregado do corticoide para esses pacientes. Uma outra pergunta interessante. Paciente com SAF tem aterosclerose? Esse foi um dos trabalhos do meu doutorado, que eu fiz junto com o Luiz Bortolotto, que é o chefe da hipertensão do INCOR, onde a gente fez o seguinte, a gente pegou, e isso é uma briga entre quem estuda SAF, tá? Tem gente que jura que sim, tem gente que jura que não. Nós pegamos pacientes sem fatores de risco cardiovasculares, né, que justificariam uma aterosclerose associada, e nós avaliamos por metodologia de avaliação de aterosclerose muito precoce, velocidade de onda de pulso e o tal do Wall Track Device, que ele avalia as propriedades elásticas do vaso, coeficiente de distensibilidade, complacência, etc. O que nós mostramos? Que neste grupo de pacientes comparados com controle, que não tinham lúpus, porque a literatura é toda contaminada com lúpus, nem muito menos os fatores de risco vasculares bem determinados, eles não tinham aterosclerose. Terapias adjuvantes, escolhi uma só para falar, para não, né, para dar tempo, falar da cloroquina. A cloroquina é uma droga que a gente usa muito, tem um monte de evidência, in vitro e in vivo, falando de cloroquina. A cloroquina diminui a expressão de GP2B3A, de ativação plaquetária. Cloroquina diminui a reatividade da beta-2-glicoproteína ao endotélio. Cloroquina diminui o tamanho de trombo em modelo murino. Então, tem uma série de coisas. E muito interessante, em gestação, a cloroquina ela restaura a camada de anexina 5 no sincício trofoblasto, que quando ela é perdida, aquele trofoblasto fica extremamente atrativo para que anticorpo ou antifosfolípide se ligue a ele, que muda até, né, a carga da membrana, certo? Então, damos cloroquina por essa quantidade de fatores associados. Novos alvos. Tem manifestação de SAF, manifestação dessas microtrombóticas que a anticoagulação não adianta. E a gente fica procurando mais o que a gente pode fazer para esses pacientes. Então, eu acho que todos nós sabemos, né, da conversa que existe entre o endotélio e entre várias células do sistema imune. Nesse ponto aí eu vou falar um pouquinho de NET, vou falar um pouquinho de interferon, que é produzido principalmente pelas células plasmocítodes dendríticas, um pouquinho de linfócito B, um pouquinho de complemento, tudo bem pouquinho para dar tempo. Então, o motivo do meu pós-doc, quando eu estava fora, foi avaliar a assinatura de interferon em pacientes grávidas, né? E eu trouxe aqui o trabalho que eu fiz quando eu voltei de uma doutoranda minha, mostrando o seguinte, paciente com SAF tem assinatura de interferon? Pegamos pacientes com SAF do ambulatório, pegamos um grupo de pacientes com trombofilia não SAF e pegamos um grupo controle. E nós fizemos, então, essa assinatura de interferon, né? Foi pela Dirce, da Secamar, fizemos com Tilda, Techno Low Density Array, tudo bonitinho.
e nós mostramos, sim, que esses pacientes têm mais assinatura de interferon, e quem tinha mais assinatura de interferon tinha também diferença no fenótipo clínico. Elas tinham evento mais precoce e mais associação com pré-eclâmpsia. Por que a gente está discutindo isso aqui? Porque em lúpus, por exemplo, terapia anti-interferon já está sendo usada para tratar manifestação cutânea. Será que para esses pacientes, quem tem assinatura de interferon presente, eles podem ser tratados de alguma forma quando eles são refratários? Outra coisa, complemento, né? A importância do quanto que anticorpo antifosfolípide ativa a cascata de complemento, ativa a convertase, por exemplo, a degradar o complemento, libera C5A. C5 ativado é um superindutor de neutrófilo, né? E isso daí é retroalimentado pela via alternativa do complemento, pela via clássica do complemento. Então, parece que inibir complemento pode ser uma terapia razoável nesses pacientes, e isso já foi usado, né, inclusive, para tratar manifestação de microangiopatia trombótica. Esse é um dos meus trabalhos mais citados, por incrível que pareça, um dos mais simples, mas que eu fiz quando eu estava fora, que foi um caso de um paciente com CAPES. CAPES é a forma catastrófica grave de SAF, 1% dos pacientes. Você caracteriza CAPES quando tem um número maior do que 3 tromboses no intervalo de 1 semana. E aquela baita chuva de citocina que você tem que tratar o paciente de uma forma extremamente agressiva, senão ele morre. E aí, o que acontece? Ele adiantou um pouquinho aqui, mas ai, danei aqui tudo. Mas eu fiz bobagem aqui, Lúcio. Você volta, por favor? Então, o que acontece, né? O complemento é vamos dizer assim, um alvo interessante. Nesse paciente, ele tinha CAPES refratário, não respondeu a nada, e ele respondeu, né, e melhorou o padrão de hemólise, de plaqueta, etc., quando foi dado eculizumab. O manejo de síndrome catastrófica é extremamente complicado. Esses pacientes hoje, eles são tratados com essa tripla terapia, anticoagulação, esteroide, plasmaférese com ou sem gama-globulina. Não damos eculizumab de cara, acho que todo mundo sabe o custo do eculizumab, a dificuldade de arrumar eculizumab, então só se o paciente é refratário que a gente indica eculizumab. Às vezes o rituximab vem até antes do eculizumab. Mas essa tríplice terapia, tem um pesquisador da Espanha, o Ricardo Cerveira, que estuda muito isso. Eles mostraram que diminuiu em 50% quase a mortalidade desses pacientes, que é assustadora, não dá para contar a história, né? Bom, um outro alvo interessante também que está sendo estudado em síndrome antifosfolípide por um colega da Universidade de Michigan é essa história de NET, né? Desses filamentos, vamos dizer assim, que são liberados pelos neutrófilos, que tem material nucleico, tem material extremamente reativo, e um dos pesquisadores que acredita que neutrófilo tem um papel importante na patogenia de síndrome antifosfolípide, ele conseguiu isolar essas NETs, fazer uma ELISA para testar anticorpo anti-NET, e ele mostrou nessa coorte internacional que os pacientes com SAF, com todos os fenótipos clínicos, tinham mais anti-NET do que os pacientes controles, e que também alguns perfis de doença tinham mais anti-NET que outros. Então, talvez no futuro, também um novo alvo. Terapia anticélula B. Isso já foi razoavelmente estudado, de vez em quando a gente vê um artigo novo querendo sugerir belimumab para tratar, né, que anti-Bliss, ou então rituximab para tratar SAF. E na época, quando eu estava fora, o Dor Kirkham, ele fez um trial desse, dando rituximab para esses pacientes. O que ele imaginava? Bom, vou fazer rituximab, vou atingir o linfócito B, vou conseguir diminuir o título de anticorpo antifosfolípide. Isso não aconteceu. E depois o que foi visto é que as principais células produtoras de anticorpo antifosfolípide são os plasmablastos e os plasmócitos. E o que eles expressam verdadeiramente é CD38. Então, nós participamos de um desenho aprovado pelo FDA. Esse estudo está começando, mas só conseguiu sair nos Estados Unidos, porque era muito complicado trazer para cá,
com daratumumab, que é usado para tratar mieloma refratário. Está sendo usado e a gente vai ver como que esses pacientes se comportam com isso. Algumas informações interessantes para vocês, né? Me desculpe se eu for redundante, se né, já for coisa de muito conhecimento de vocês, mas primeira coisa, nós não sabemos o quanto nós temos de envolvimento renal em paciente com síndrome de fosfolípide. Esses pacientes são muito pouco biopsiados. O que a gente tem das nossas casuísticas e de literatura é algo entre 9% a 10%, principalmente em quem é anticoagulante lúpico positivo. E vejam vocês, gente, olha, tudo quanto é tipo de manifestação vascular, né? Estenose de artéria renal, trombose, microangiopatia trombótica. E aqui vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: já foram vistas outras manifestações não trombóticas nestes pacientes que foram biopsiados. Gente com nefropatia membranosa, gente com lesão mínima, gente com mesangial, gente com GESF. Então, vocês imaginam a dificuldade disso, né? E aqui eu entendo que isso não está associado à SAF, mas eu entendo que isso é uma coisa paralela à doença, aquela coisa de quem tem uma manifestação autoimune tem mais chance de ter uma segunda manifestação autoimune. Mas a gente não tem número nem para falar nada disso, tá? Eu estou falando da minha impressão. E quando a gente vê esses pacientes, é claro que todas as condições que podem dar essas doenças vasculares, elas precisam ser exclusas, que eu não preciso citar isso para você. Hipertensão, diabetes, ciclosporina, anemia hemolítica, pré-eclâmpsia, etc. Aqui, falar isso na presença do Dr. Luiz é até piada, né, Dr. Luiz? Que, né, toda a excelência que ele tem, e a gente tem muito orgulho, né, do protagonismo dele nesse campo. Mas a nefropatia de SAF, então, aonde buscamos a microangiopatia trombótica, com hiperplasia e fibrosa da íntima, com oclusão vascular completa, atrofia cortical focal, são achados histológicos típicos. O doutor Luiz aqui está para dizer para nós o quanto que eu imagino que os os anatomopatologistas, eles têm que ter um treinamento específico para poder interpretar isso, para poder achar isso, para poder diagnosticar isso, né? E nenhum desses achados é patognomônico de SAF, e quando foi comparado com nefrangioesclerose de idade e de hipertensão, no SAF a íntima é mais celular, tem menos fibrose do que na nefrangioesclerose, que não tem microangiopatia trombótica. E desta forma, né, vocês devem conhecer esses estudos do Guilherme Canot, um francês, que ele mostrou o seguinte: pacientes com SAF que sofreram transplante e que tiveram evidência de perda, né, de pior resposta ao transplante por microangiopatia trombótica, existia depósito de complemento. E tendo depósito de complemento, esses pacientes foram tratados como? Com eculizumab. Só que parece que os pacientes que têm lesão crônica não respondem tão bem ao eculizumab do que os pacientes que têm lesão aguda. E aqui entra uma outra questão da patogenia da doença vascular na SAF. A gente está falando de trombose, mas também tem a vasculopatia. Tem essa hiperplasia médio-intimal, tem a ativação da via mTORC. E aqui vocês sabem do papel do sirolimus nisso, em diminuir proliferação celular e etc. E isso foi mostrado nesse outro trabalho aqui do Guilherme Canot, que foi publicado no New England, onde ele mostrou o seguinte: os pacientes transplantados que tinham anticorpo antifosfolípide e não usaram sirolimus, eles tinham proteínas da via mTORC ativadas, fosforiladas, e que isso tinha correlação com mais hiperplasia médio-intimal, com piora da taxa de filtração glomerular e da sobrevida do enxerto. Então, aqui, né, temos uma outra questão de você tentar prevenir essa lesão crônica que esses pacientes também podem ter. Esse estudo aqui é um estudo que eu sempre gosto de falar para reumatologista, apesar de que a gente está falando de uma raridade, sem dúvida nenhuma, mas olha os dados desse estudo. 29 biópsias renais em 2 centros universitários franceses, que foram avaliadas retrospectivas de 80 a 2002. 20 tinham nefropatia clássica do SAF, tudo bonitinho.
Mas 9 pacientes, que são os que estão ali, ó, naquele quadrinho, eles tinham todo outro tipo de lesão, né? Doença mesangial, nefropatia membranosa, glomerulonefrite vascular, etc. Mostrando que, na minha opinião, esses pacientes merecem, sim, biópsia, para que a gente entenda o que está acontecendo. E o detalhe, esses pacientes não tinham lúpus. Eles eram DNA negativo, eles eram complemento normal, porque é claro que se você, né, eu brinco que as doenças são primas, né, elas estão muito associadas, a gente tem que ficar de olho nisso. Como que a gente trata essas pessoas? Já estou terminando, tá, Lúcio? Inibidor de angiotensina, a gente dá estatina, eu acho que com muito menos evidência, né, a gente acaba dando para quem tem doença refratária. Uma coisa que eu tenho, assim, um senão muito grande. Uma vez eu discuti isso num congresso com o Brad Roven, que eu tenho certeza que vocês conhecem, né, que é um estudioso também dessa área, do quanto que a gente não tem evidência de que esses pacientes, aspirina e anticoagulação, têm desfechos diferentes. A gente não sabe o que é melhor para esses pacientes. A gente vê muita gente falar, eles têm que ser anticoagulados. Eu não acho que a gente tem um estudo que responda a isso de maneira adequada. E isso foi uma publicação que o Savino fez, e que eu falei, Savino, a gente não tem nível de evidência para dizer o que é melhor para esses pacientes, a gente não sabe. A gente acaba dando cloroquina para quem tem doença glomerular, acaba tratando muito próximo do que a gente faz com os pacientes com lúpus. E aqui vem, né, a questão que eu trouxe quando eu comecei aqui a apresentação, que eu fiquei, assim, muito incomodada quando eu vi essa paciente no meu ambulatório que teve essa trombose pós-transplante, né? E aí eu falei com as residentes, olha, vamos pesquisar isso, eu acho que isso seria uma coisa interessante da gente fazer uma revisão de literatura, entender aonde que está isso nos grandes grupos transplantadores, e isso é um dos motivos, viu, doutor Medina, que eu estou aqui, porque se a gente pudesse, né, tentar escrever né, alguma diretriz, qualquer questão que pudesse orientar um pouco as pessoas, quem não lida, né, quem não está em centros de referência, como o senhor está, como eu estou, porque se é difícil para vocês aqui, imagina quem está fora de um centro como São Paulo. E aqui eu trago esse último artigo, né, que eu me lembro que quando, passeando aí pela literatura, eu me lembro desse dado, que tinha grupo espanhol que mostrou que o prognóstico de paciente pós-transplantado piorava muito porque eles eram IgA, anti-beta-2-glicoproteína positivo. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Se você virar para mim e falar bem assim, Dani, ó, minha paciente, ela é IgA positiva. O que isso significa? Eu vou falar, não sei. Por quê? Porque a gente não sabe. A gente não sabe o papel patogênico da IgA. E uma coisa que é complicada é que IgA isolada em paciente com anticorpo antifosfolípide é menos de 5%. Por quê? Porque a maioria dos pacientes que são IgA, eles também são IgG. E aí quem é que está causando? É IgG ou é IgA? Só se você fizer um nocaute, né? E aí você tenta entender de alguma forma, falando, olha, esse aqui não está, né, sei lá, qualquer terapia-alvo que bloqueie um para você tentar entender o outro. E aí eu dei uma olhada nesse estudo, né, publicado nessa revista Transplantation, de 2017, onde eles mostraram o seguinte, que os pacientes que foram pior, né, em termos de perda precoce de enxerto, eles eram IgA positivos, mas ao mesmo tempo, eles também eram mais velhos, eles também eram diabéticos, né? Então tem fator de confusão. E quando eu fui olhar a metodologia de anticorpo antifosfolípide, eu amo revisar artigo, né? Fazer revisão de artigo, eu reviso para muitas revistas de SAF, né? É uma coisa que eu gosto, eu aprendo demais com isso. E quando eu fui olhar, eu falei, meu Deus, mas eles nem descrevem se esses pacientes eram anticoagulante lúpico ou não. Então, quando você vê um dado isolado desse, não dá nem para... Eles não descrevem o quanto que os pacientes eram IgG junto. Então, eu acho assim que, para mim, eu não consigo entender, e eu digo para vocês que nós que estudamos SAF, a gente não sabe o papel patogênico da IgA, né? Então, eu não sei se pode ter uma coisa muito específica para a parte renal, mas é um dado, vamos dizer assim, estranho para nós.
Perspectivas futuras, identificação de novos marcadores, estamos trabalhando muito nisso para caracterizar o domínio 1 da beta-2-glicoproteína, que ela é, o domínio 1 é o mais patogênico de todos. A beta-2-glicoproteína é a proteína, inclusive ela é anticoagulante, mas em determinados momentos, de um lado ela abraça o endotélio, de outro lado ela abraça o anticorpo antifosfolípide, e ela, geralmente, ela anda fechadinha na circulação, né? Com 5 domínios dela fechadinhos. Quando existe alguma situação de ativação do endotélio, exposição de carga negativa na membrana, essa beta-2-glicoproteína ela se abre de um lado, lá no domínio 5, ela abraça o endotélio, o domínio 1 ela abraça o anticorpo. O domínio 1 é o mais patogênico de todos. Precisamos melhorar a maneira como a gente trata manifestação não critério, não sabemos tratar essas manifestações, fazemos o nosso melhor até agora, mas não sabemos. Precisamos definir índice de atividade. Eu participo de uma iniciativa de definição de índice de atividade que é coordenada pela Maria Tectonidu. Precisamos melhorar o DIAPS, a gente está publicando um artigo agora falando das melhorias que devem acontecer com o DIAPS, e estudo epidemiológico, gente. Eu sempre falo isso, que em lúpus já está muito bem determinado o quanto que, tendo a mesma doença, uma pessoa que tem dificuldade socioeconômica, que é pouco estudada, né? Todas as questões educacionais, culturais, etc., quanto que pioram o prognóstico da doença, isso está muito bem estabelecido. Os meus pacientes com SAF são do grupo de pacientes com doença mais grave que tem, porque eles chegam muito tarde, né? Então tem muita coisa aí no meio, eu estou bem envolvida com isso. E coordeno o Registro Brasileiro de SAF, porque eu achei um desaforo participar tanto com os grupos de fora e a gente não ter dado no Brasil, então eu estou, né, é um trabalho danado, mas estou incentivando para que a gente tenha dados nossos. Acho que a gente tem uma genética interessantíssima que pode responder um monte de coisa nessas doenças, né? E esse é a coorte internacional que eu participo, né, que chama APS Action. E alguns dos meus, eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo que eu faço, todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Alguns dos alunos de iniciação científica, o Máximo Radin, que veio, ficou um tempo aqui comigo, agora eu fui lá, fiquei um tempo com eles. E os meus pacientes, eu tenho um orgulho que vocês não têm noção do tanto que eles são educados. E é muito bonitinho, educados para a doença, porque eles viram nos prontos-socorro e falam, não, a doutora Dani não faz assim, não. Eu brinco que uma hora alguém vai me procurar para me dar um couro, né? Mas eles sabem o alvo deles, eu educo demais, porque eu acho que uma doença dessa, né, uma doença rara, difícil, só fazendo isso a gente consegue melhorar um pouco o prognóstico. Parabéns pelo entusiasmo que muito, você né? apresenta, super entusiasmo, e a análise crítica que você faz, assim, isso tornou mais difícil para nós, porque agora eu não posso... Piorou a situação, doutor? Eu não posso mais perguntar para a Lúcia, eu tenho que perguntar para você. Eu estou à disposição, um prazer. Ô, Lúcia, nessa você se livrou, né? Estou feliz. Deixa eu passar para o Luiz, que você citou o Luiz bastante, e o Luiz estuda todas essas questões. Para mim é prazer conhecê-lo. Eu acho que eu já encontrei com o senhor em algum congresso. Ele sempre chega tarde, mas ele sabe. Mas a gente respeita o cabelo branco, né? Isso aqui é cultura. Daniel, eu achei muito interessante o seu ponto de vista de olhar de fora para dentro. Eu digo de fora para dentro, porque você está olhando do ponto de vista clínico e eu estou olhando do ponto de vista da intimidade dos tecidos. Também para nós é muito difícil fazer o diagnóstico histológico, porque as lesões vasculares respondem mais ou menos do mesmo jeito no seu processo de reparação. Quando nós temos a oportunidade de ver uma lesão em fase inicial, aí está tudo fácil. Você tem a trombose, você tem a lesão do endotélio, você tem etc, etc. O problema é o passo seguinte, as biópsias são sempre feitas de forma tardia. Uhum. E aí você tem aquela lesão vascular que mais ou menos repete o mesmo protocolo de resposta vascular que você tem na esclerodermia, na hipertensão arterial, na própria eclâmpsia e coisas desse tipo. Uma dica que eu acho que você citou no cantinho ali daquele seu slide é quando a lesão vascular é desproporcional à faixa etária do paciente.
E há outros fatores de risco associados. Então, se você tem uma lesão vascular que remonta a um indivíduo de 60 anos de idade, como se fosse uma lesão associada ao envelhecimento, arteriosclerótica ou de proliferação fibrointimal, isso está acontecendo no indivíduo de 20 anos de idade, alguma coisa deve chamar a atenção. Nós não vamos achar complemento nessa biópsia, nós não vamos achar as imunoglobulinas, que seriam os anticorpos, nós só vamos ver uma lesão vascular e formas de organização. E interessante é que, por exemplo, algumas das condições que geram lesão vascular de forma muito rápida têm reflexo glomerular do ponto de vista isquêmico. Por exemplo, esclerodermia. A lesão é muito rápida e o glomérulo murcha muito rápido. Certo. Na SAF, isso não acontece, porque elas são indolentes. Elas vão causando lesão vascular, a não ser numa fase aguda, etc. E isto faz com que o glomérulo se adapte. O que a gente encontra nesses casos é pequenos duplo contornos nas paredes dos capilares, que significam dano endotelial crônico e que muitas vezes fica sem explicação. Por isso que eu acho que é interessante essa sua ideia de pegar um grupo de pacientes, por exemplo, num caso de indivíduos que têm doença renal crônica e que estão numa fase caminhando para o pré-transplante, e tentar triar esse grupo e tentar entender um pouco esse processo para entender patogênese um pouco mais efetiva do caso. Quer dizer, procurar na imunofluorescência tradicional, esquece, porque nós não vamos conseguir achar nem IgG, nem IgA, nem IgM. E, aliás, complemento em parede de vaso é até marcador de que o seu anticorpo está funcionando. Então, é muito complicado esse diagnóstico. Portanto, se você tiver um critério muito bom do ponto de vista clínico, a patologia pode te dar o substrato que você precisa para ter essa ideia de prevalência e incidência. Eu recentemente conversei com a Súria Session, lá da Cornell, que tem participado desse grupo das regras e das novas diretrizes, e ela também tem essa mesma impressão. A lesão vascular, ela poderia ser protagonista, mas chega muito tarde. Perfeito, perfeito. Doutor Luiz, eu queria fazer uma pergunta para o senhor simples, que é o seguinte: no universo de vocês, né, da patologia, não é, eu sei que é difícil precisar, mas quantos % dos patologistas têm o expertise de não deixar passar um conhecimento que faça essa diferenciação para o clínico, porque eu acho que isso é muito importante, sabe? Difícil de dizer em termos de porcentagem, mas certamente, se você fala especificamente de patologia renal, o foco em geral é no glomérulo. Essencialmente, 80%, 85% das vezes, o culpado é o glomérulo. Os outros 15% é tubo interstício, é vaso. Há muitos anos atrás, você falou de gerações, eu ainda sou de uma geração jovem, e eu tive a oportunidade de acompanhar durante um ano, na nefrologia clínica aqui do hospital, quando era no 10º andar, todos os pacientes que iam a óbito. E fiz autópsia de todos eles, tanto do lado crônico como do lado agudo, aquela divisão antiga de crônico e agudo. Nós achamos mais de 20% de condições em que, do ponto de vista histológico, eu diria, esse indivíduo perdeu o rim por uma doença vascular. E naquela época foi interpretado que hipertensão era a principal causa de insuficiência renal crônica. Isso ficou no passado. E certamente esse é um número que, se a gente olhar compartimento por compartimento, eu imagino que esse seja a faixa de diagnóstico de lesões vasculares, independentemente das outras associações. Agora, identificar a lesão vascular, quando ela é muito evidente, não passa batido, porque o vaso fica muito grande, dá para você perceber. O problema é interpretar. O problema é interpretar o que causou aquilo, eu acho. Certo. Eu, para ser sincera, sabe, eu acredito, dada a complexidade do tema, né, porque o tema não é simples, é que talvez uma coisa que a gente pudesse pensar em fazer é um score composto de parâmetros clínicos com parâmetros laboratoriais, porque eu acho que isso deve ajudar a guiar, de alguma forma, até para justificar, olha, neste paciente aqui tem que fazer biópsia, né? Por mais que tenha a questão da dificuldade da anticoagulação, eu tenho um caso de uma paciente que eu estava, assim, insistindo muito para a nefrologia do HC fazer a biópsia nessa menina. E essa menina, ela tem uma história fantástica, um dos meus casos que eu falo ficar arrepiada, que foi o seguinte: essa menina, ela
andando aí por São Paulo, ela teve um evento, ela já tinha um AVC, ela teve um evento que, se vocês acreditam, ela teve um CAPS, porque ela teve trombose em múltiplos sítios. Essa menina ficou com o pé preto, ela teve um outro AVC, CAPS, e foi brilhantemente salva no Hospital Vermelhinho, que eu não sou de São Paulo, eu nem sei onde fica o Vermelhinho, mas eu sei que é na periferia, porque fizeram corticoide para essa menina. Então, o que aconteceu? Ela não foi tratada, e aqui, gente, mensagem para todo mundo, ó, de novo, Brasil inteiro, né? Ela não foi tratada com eculizumab, mas o corticoide que fizeram, naquele momento, ela reverteu uma coisa de uma mortalidade absurda. Então, eu brinco que ela foi e voltou, né? Mas, e no fim das contas, era esse caso que eu queria muito que ela tivesse sido biopsiada, não foi, teve uma evolução gravíssima e ainda evoluiu bem. Ela, né? São coisas que... sortes, né? Então, tá, nós estamos em cima da hora, só vou explicar para você: o Hospital Vermelhinho, o Hospital Vila Maria, e é o Hospital Escola da Escola de Medicina, que é o hospital administrado pela SPDM. Então, e os alunos de graduação do 5º e 6º ano vão lá, passam no Hospital Vila Maria. Mas devia ter gente com essa visão, né? Que fez o corticoide e salvou, né? Graças a Deus. E nós trouxemos esse hospital para a escola quando eu era diretor clínico do Hospital São Paulo, então eu também gosto dele igual você. Ah, que bacana, né? Eu fiquei muito agradecida com quem que tratou essa paciente lá, porque salvou a vida dela. Dani, eu queria te agradecer, assim, até não só pela apresentação sobre a aula, mas o entusiasmo que você transmite para as pessoas aqui, para ter algum conhecimento profundo sobre alguma situação clínica, como você tem. Queria agradecer muito mesmo. Eu vou passar a anunciar a reunião da próxima semana, eu vou passar a palavra para você de novo. A próxima semana, o Dr. Rodrigo Bueno de Oliveira, que é de Campinas, da Unicamp, é professor associado lá, ele vai falar o enigma da doença renal crônica de causa indeterminada, assim, o que há de novo. O Rodrigo também tem uma apresentação muito... Ele é uma pessoa super dedicada, super qualificada também na área de nefrologia aqui. Eu vou deixar a última palavra para você, agradecer mesmo, mais uma vez, assim, manifestar minha admiração pelo entusiasmo como você apresenta e como você transmite esse entusiasmo para todos aí, pode até motivar algumas pessoas a estudar alguma situação clínica da mesma forma como você estuda. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. A minha palavra é só de agradecimento, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, por isso que eu não voltei para Vitória, acabei ficando em São Paulo, me ponho à disposição, ajudo muita gente e até, viu, Lúcio, alguma questão de pergunta clínica, e Lúcia também, né? Se vocês quiserem montar algum protocolo, alguma coisa, um estudo, de repente até nessa questão, né, que eu estou começando lá no HC, em relação a gente ver o perfil desses pacientes que tiveram um pouquinho a mais de trombose, de fístula arteriovenosa, e quando você olha a retrospectiva, eles já tinham um perfil de anticorpo antifosfolípide de alto risco, entendeu? Então, estou à disposição e sou, sim, doutor Medina, sou uma entusiasmada e, assim, virou uma causa ajudar a melhorar a questão da educação, porque não é um problema do Brasil, é um problema mundial, a doença é subreconhecida, subtratada, e a gente jovem, né? Isso traz um problema social muito grande para eles e para o país, né? A maioria dos CAPs devem morrer sem diagnóstico. Sim, 50%, né? 50%. É 50% que você fica sabendo depois, que eles não Sem dúvida. Fica sem diagnóstico. Exatamente.